Senhor, te damos graças pela sua presença já nessa casa hoje. Te amamos, Jesus. Estamos tão felizes pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua perseverança para conosco. Senhor, nós estamos tão gratos por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos. E pedimos essa noite, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus venha nesta casa. Que o Senhor venha derramando algo novo, algo fresco, Senhor, que lança a gente num novo tempo, um novo futuro. Eu peço que o Espírito de Deus venha reinar nessa casa hoje. Vem tocar qualquer pessoa que quiser tocar. Mover da forma que o Senhor quiser mover. Pedimos simplesmente que o Senhor Jesus venha guiar esse culto em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Quem está feliz essa noite? Aleluia. Uhul. Eu estou feliz hoje. Eu estava com saudade de vocês. Faz quase uns 2 meses, eu acho que, né? Eu estava viajando. Eu fui para os Estados Unidos. Passei uns 2, 3 semanas lá, fazendo coisas. Estava na Poema Nations. Estava um tempo com o Leandro. Tivemos um tempo gostoso. Então vem para o Brasil por 5 dias. Eu estava lá em Caçapava, estava lá em Guarulhos. Mais 2 poemas maravilhosos. Tivemos tempos gostosos. Então depois era 3 semanas na Alemanha. E nós temos nossa igreja, né? Seus primos espirituais lá do outro lado. Tivemos um tempo muito bom. Na verdade, na Alemanha é um tempo diferente, né? Porque geralmente é um tempo mais tranquilo quando eu estou lá. Mas essa vez tivemos várias novidades, vários alinhamentos apostólicos, uns ajustes na liderança. Ordenamos um novo casal de pastores e fizemos uns ajustes. Sabe, às vezes o mover apostólico, a visão apostólica não é sempre fácil, né? Porque às vezes temos que fazer os ajustes, mudanças na liderança, porque nós temos que ouvir de Deus e proteger o povo, proteger a obra que Jesus está fazendo. E às vezes temos que fazer uns ajustes, fazer novas coisas diferentes, e às vezes apenas estar dispostos a ser mal entendidos por um tempo, em obedecer com zelo aquilo que Deus está falando. Você está me ouvindo? Então isso é a função do ministério apostólico, e isso que nós vivemos lá na Alemanha esses dias. Mas eu quero dizer para você, nós estamos agora posicionados por algo maravilhoso acontecer lá. Eu acredito que vocês precisam visitar lá na Alemanha. Vamos lá, alguém, levar um pouco desse fogo da Poema, da nossa família. Quem está disposto a ir lá dar uma... Amém, bora. Vamos lá, vamos fazer uma coisa nova. Eu acho que, quem sabe, Deus vai levantar alguns missionários aqui da casa na hora certa, né? Quem está feliz ainda? Eu estou queimando com o Espírito de Deus esta noite. Jesus está aqui. Ele está se movendo. Primeiro, eu quero dizer para todas as mamães, parabéns, hein?
Quem ama os mamães na casa? Vamos lá, alguém. Vamos dar um aplauso para as mães na casa. Aleluia. Sabe, para mim é tão nítido quando eu vejo, porque, sabe, eu passei 6, 7 anos lá na Alemanha, e existe um mover de feminismo tão forte lá, que eu acho que começou na época da Segunda Guerra Mundial, né? No final da guerra, quase todos os homens morreram. No final da guerra, eram poucos homens que ainda sobreviveram. Então, as mulheres tinham que se levantar e liderar o país. E esse criou, sabe, um mover de feminismo naquela época, que era a mulher quer competir sempre com o homem para ter maior trabalho, para liderar, para governar e tudo. E sabe, nós cremos que mulheres têm todos os direitos de um homem, né? Nós entendemos. Mas existe uma coisa que eu vi lá. E eu me lembro, durante uma época, eu estava estudando árabe na Universidade de Bochum, que era uma meia hora da minha cidade. Eu tinha que ir, pegar um trem e depois um metrô. Esse metrô que foi direto para a universidade. E todos os dias que eu iria entrar, sabe, a maioria era só alunos da universidade que estavam dentro do trem. E um dia eu estava observando, né? Eu com todos esses alunos da universidade dentro do metrô, a porta estava quase fechando do metrô, e de repente veio uma mulher e colocou a mão e abriu. E ela estava empurrando, sabe, um carrinho de bebê e puxando mais um filhinho atrás e entrando, sabe, dentro do trem. E eu vi 2 meninas que estavam indo para a faculdade, olhando um pelo outro, tipo, com desprezo, tipo, ó, que lixo, tipo, que coisa assim, tipo, essa mulher que só cria filhos. Nós vamos ser CEO de uma universidade, de uma firma, ou cuidar de uma coisa, sabe? E olhando com desprezo dessa mulher que era uma mãe. E hoje nós entendemos biblicamente, sabe, o valor da mulher virtuosa. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 31, a mulher virtuosa que cuida da família, que coloque as coisas em ordem, que cria os filhos. Você sabe, pode ser maior a presidente de uma universidade ou uma empresa ou qualquer coisa, mas não tem nada como a mulher, a mãe que cria os filhos, dá o destino para os filhos, homens e mulheres de Deus, lança eles no futuro. Meus amigos, nós valorizamos o papel da mulher de Deus, da mãe na família, amém? Então, para nós, sabe, nós entendemos, não existe nada maior, amém? Pode ser uma empresária, pode fazer qualquer coisa, mas o valor da mulher virtuosa que constrói a família, que cria os filhos, dá destino para os filhos, isso tem valor diante de Deus e diante de nós nessa casa, amém? Aleluia. Vocês estão meio quietos hoje, né? Eu estou acostumado à minha igreja lá na Alemanha, que está queimando, né? Eles falam, aleluia! Amém. Eu tenho uma mensagem hoje para as mães, mas também para os pais, e também os filhos, e os tios, e os vós.
eu tenho uma mensagem para vocês hoje. Como um apóstolo desta casa, como um vovô espiritual sobre esta casa. E eu tenho orado um pouquinho esses dias. Ontem eu estava orando especificamente sobre esta noite. E o Senhor me deu uma palavra. E a palavra que Ele deu é maturidade. E eu quero falar esta noite com vocês sobre maturidade espiritual. Você sabe, quando você vai passar, quando você vai ser promovido, entrar numa nova estação, a promoção vem depois de passar a prova. Quando você está no sexta série, quer ir para a sétima série, primeiro você tem que passar uma prova. Quando você está sendo promovido no trabalho, você está na universidade, você passa um nível, você está A2, nível A2 no inglês, se quer passar para B1, você tem que passar uma prova. E a prova é difícil. A prova é difícil e profeticamente, eu sei que muitos de nós aqui estamos passando por uma prova. Porque o que está acontecendo hoje, eu vejo o mover apostólico que está acontecendo aqui na Poema. E eu creio que nós estamos sendo posicionados por alguma coisa maravilhosa. Eu creio, sabe, que se você conseguisse entender aonde nós vamos daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu acho que é mesmo? Porque Deus tem coisas maravilhosas para essa casa. Mas para ser promovidos, temos que passar a prova. E eu tenho visto isso até no ano passado, na minha vida pessoal, sabe, uns ajustes acontecendo. Eu vi isso no Leandro e Érica, sabe, uns ajustes, umas coisas acontecendo. Então isso descendo, sabe, sobre o presbitério da igreja, os pastores da igreja. Por quê? Porque Deus está nos posicionando por alguma coisa maior. Queridos, eu lembro, eu estou aqui no Brasil uns 25 anos e já conectado com o mover até antes. E eu consigo lembrar de umas igrejas, sabe, neste país. Eu me lembro 25 anos atrás, uma igrejinha que queimava, que carregavam, sabe, chaves de avivamento, que carregavam no mover de Deus. Mas então, eu posso falar de duas, né? Sem chamar pelo nome, nem nada, mas duas igrejas, que era igrejas 25 anos atrás, uma igreja maravilhosa, que queimava com o poder de Deus, sabe, daqui a pouco então começaram a se multiplicar, e ficou crescendo cada vez mais, e perderam aquele primeiro amor, e viraram quase como franquias espirituais, sabe, tudo envolvido só com dinheiro, com fama, visibilidade, vamos lá, alguém, sabe, com a autoridade, conhecimento, e perderam aquilo que era a raiz, o raiz original. E eu conheço uns desses caras pessoalmente. Eu vi esse processo, aquilo que era tão puro, aquilo que era tão maravilhoso, virando mais uma franquia espiritual. Queridos, eu quero dizer para vocês, eu acredito que Deus está posicionando o Poema hoje para explodir nesse país, para nós termos uma voz ao redor deste país e que vai transbordando e vai afetando as nações. Mas eu creio que pela graça de Deus,
Ele está fazendo ajustes dentro de nós. Ajustes dentro de nós, de cima para baixo, para que não aconteça a mesma coisa, para que Ele não vai deixar a gente perder aquele primeiro amor. Você está feliz ainda? O primeiro amor, as raízes, aquilo que a gente fez no início. Então, para sermos promovidos, nós temos que passar a prova. Para sermos promovidos, estamos passando por uma prova. Mas depois de passar, e a prova é difícil, não é fácil. Mas para passarmos, depois a gente vai ser promovido. Algo novo está vindo. Queridos, eu quero que vocês entendam, eu quero encorajar. Algo novo está vindo. Sabe, algo novo está vindo. Não pense que os melhores dias já ficaram para trás. Ou lembra quando era assim? Lembra quando... Não. Se a gente submeta a essa obra de Deus, os melhores dias ainda estão por vir. Aleluia. Então eu quero falar um pouquinho hoje, porque o Senhor me deu essa palavra sobre maturidade espiritual. Ontem, orando por vocês, Jesus falou comigo, maturidade espiritual, e eu acredito que isso é uma coisa específica, profeticamente, para você e para essa igreja. Maturidade, meus amigos, não é a mesma coisa de zelo. Sabe, pessoas podem ter zelo, podem ter a paixão, a pessoa que mais parece que está sendo tocado, a pessoa que... Não é necessariamente o zelo que indica que você é maduro. Tem pessoas muito zelosas, mas que estão super imaturas. Agora, pelo outro lado, eu acredito que quando nós estamos maduros, deveríamos ser zelosos, deveríamos ter paixão, mas simplesmente zelo em si não indica que você está maduro. Eu me lembro uns 30 anos atrás, quando eu era mais jovem, eu estava na igreja do Benihim, lá nos Estados Unidos, e eu e uns amigos mais jovens iríamos sair à noite para evangelizar, fazer umas coisas. E um cara que estava lá, tipo, ele era um doidão. Ele iria entrar no restaurante, daqui a pouco, subir numa mesa e começar a pregar dentro do restaurante. Ele iria sair à noite, entrar e esperar no templo dos Testemunhos de Jeová, esperar quando o pastor iria começar a pregar. Ele estava lá fora e ele iria entrar, subir num banco e começar a pregar Jesus, sabe, interrompendo até a polícia pegar e levar ele embora. Na época, na minha imaturidade, eu falei, caraca, que homem de Deus, que zelo, que radical por Jesus esse cara. Hoje eu entendo, cara, isso não é maturidade, é burrice. O cara estava lá, tipo, a gente parece que está fazendo uma coisa assim, mas às vezes, se nós não tivermos sabedoria naquilo que fazemos, o zelo acaba afastando pessoas mais do que atrai. Diga amém. A gente precisa não apenas de zelo, não apenas ser apaixonado, não apenas no culto, mas maturidade na vida diária. Vamos lá, alguém? E eu quero dizer para vocês, eu sei, Deus está chamando Poema para um novo nível de maturidade. Vamos lá, alguém? Nós temos 17 anos de história como uma igreja.
Já vivemos muita coisa ao longo destes anos. E já tivemos sucesso, tem sido uma benção. Mas hoje, sabe, se nós não amadurecemos num nível mais alto, vamos só ficar onde nós estamos. Você está comigo? Não queremos só ficar onde nós estamos, queremos crescer, queremos ficar mais forte, queremos ver mais milagres, queremos saber como orar e ver resultados da oração. Vamos lá, alguém? Eu não quero apenas orar, eu quero orar e ver resultados, ver minhas orações respondidas. São coisas que temos que crescer. E são coisas que Deus permitiu no seu passado, que Ele não vai permitir mais. Eu acho que eu vou repetir isso. São coisas que Deus permitiu até hoje, mas Ele está falando agora, chega, não mais. Você sabe, é uma criancinha. Ele começa a falar, eu estou com fome. Começa a chorar. Mamãe faz o quê? Oh, desculpa, peraí, filho, eu vou pegar uma coisa para você comer, velho. Quando essa criança chega a 10 anos de idade, estou com fome. A mãe, pum, vai lá na geladeira e faz uma coisa para comer então. Vamos lá, alguém. Coisas que foram permitidas no passado, quando você vai amadurecendo, não são permitidos mais. Eu estou aqui como um apóstolo nessa casa, anunciando umas coisas que o Senhor permitiu no passado. Hoje Ele está falando, não mais. Vamos lá, alguém. Chegou o momento de crescer, chegou o momento de amadurecer, chegou o momento de saber como ir até a fonte e pegar aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, seu próprio alimento. Se você só vive no culto de domingo, um GC 2 horas na semana, você nunca vai amadurecer. O que determina o seu amadurecimento é o que você faz no dia a dia. O que você faz, você está me ouvindo? Todos os dias, sabe? Isso, você pode ir no culto pelo resto da vida. Eu vou para os lugares, eu vou falar uma das coisas mais frustrantes para um homem de Deus. Um cara que eu viajo muito por os anos, você volta para a mesma igreja todo ano, você volta lá e você vê, meu Deus, o povo está lutando a mesma batalha do ano passado, no mesmo ano, a batalha de 5 anos atrás, mesma batalha de 10 anos atrás. Queridos, não deveríamos estar lutando a mesma batalha por 20 anos. Vamos lutar batalhas sempre, né? Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas seja de bom ânimo, o Pai está on. Eu venci o mundo, vamos lá, alguém. Jesus venceu, sempre vamos ter batalhas, mas se você está batalhando com a mesma coisa, ano após ano, sabe, década após década, tem uma coisa errada na sua vida. Vocês estão felizes ainda? Eu estou falando com amor, com a minha família, como um vovô para meus filhos e netos, sabe? Você tem que amadurecer. Uns de nós já temos servido o Senhor por tantos anos, mas ainda lutando com as mesmas coisas. Vamos lá, alguém, vamos avançar. Ontem, no meu tempo de oração,
eu pedi e o Senhor me deu 4 empecilhos para o crescimento, o amadurecimento espiritual. Claro que isso não é uma lista exaustiva, tem muitas coisas, mas eu creio que são coisas específicas e proféticas para esta casa, para esta igreja e para a sua vida pessoal. 4 coisas que impedem a gente de crescer, porque esse amadurecimento espiritual, sabe, fala de ser promovido, fala de ter uma vida espiritual de sucesso, fala de como orar e ver resultados. Sabe, muito isso depende do crescimento e amadurecimento espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero ver, que eu quero falar, que é um empecilho do seu amadurecimento espiritual, é a falta de verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento. Sabe, existe um evangelho sendo apresentado, sabe, no mundo ao nosso redor hoje, que é muito assim: só vem aceitar Jesus. Vem aceitar Jesus. Então você é salvo, você é de sua vida. Mas você sabe, eu aceitar Jesus como seu Salvador, eu fui lá, eu fiz umas pesquisas na concordância, eu olhei nas linguagens originais e tudo, tentando. Eu até perguntei do ChatGPT, onde na Bíblia fala de aceitar Jesus como seu Salvador? A resposta é: a palavra não existe. Sabe, esse conceito de aceita Jesus, isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala o quê? Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. A Bíblia fala de confessar com sua boca e crer no seu coração. A Bíblia fala de arrependimento de obras mortas. E se você não se arrepender da sua vida velha, sabe, é isso que existe. Muitas pessoas querem ir para a igreja, mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Então você quer ir na igreja e só carregar aquela mistura, um pouquinho de igreja, mas carregando as coisas do passado junto. Vamos lá, alguém, você está me ouvindo? É uma mistura. Eu aceitei Jesus, eu estou indo para a igreja, mas eu quero levar todo o lixo do meu passado junto. Não existe assim. Sabe que Jesus falou em Lucas 9:62? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você quer crescer espiritualmente, você tem que se arrepender. Arrepender significa: eu estou indo nessa direção, mas agora, se alguém esteja em Jesus, seria nova criatura. Todas as coisas velhas passaram, vamos lá, alguém, e tudo se fez novo. Arrependimento, eu estou indo nessa direção, e um dia eu parei e virei e comecei a andar numa nova direção. Meus amigos, isso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não, eu aceitei Jesus, agora eu vou na igreja, eu aceitei, eu estou indo para a igreja, mas ainda carregando tudo do passado junto. Segundo Pedro capítulo 2, verso 22, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama.
Você está me ouvindo? Sabe, a verdadeira vida cristã significa que são umas coisas que você precisa deixar para trás. E se você continua só mexendo e vivendo, sabe, um pouco da igreja, mas um pouco da vida passada, você nunca vai amadurecer. Você nunca vai ser um homem ou mulher verdadeiro de Deus. Você sempre vai lutando com as mesmas coisas. Você não vai receber respostas à sua oração. Sabe, Tiago, capítulo 1, fala do homem do ânimo duplo. Ele falou que esse homem não pensa que ele vai receber do Senhor coisa alguma, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Instável em tudo que faz. Você está me ouvindo? Cara, isso me dá temor e tremor. A Bíblia fala do homem que é instável em tudo que faz e não vai receber do Senhor coisa alguma, porque ele está com a mente dividida. A mente dividida. Um pouquinho de fé e um pouquinho das coisas do passado. Um pouquinho de dúvida. Não, é para entrar com tudo. Pular para dentro, deixar para trás o que atrás fica. Arrependimento de verdade significa andar numa nova direção da vida. Aleluia. Diga aleluia. Sabe, eu estou dando essa mensagem que eu espero que nossa, esse velo é chato, eu estou batendo a nós hoje. Mas queridos, vocês entendem? Eu amo vocês. Nós somos uma família. E eu quero ver pessoas romperem. E às vezes eu acho que muitas pessoas falam, mas eu nunca tenho esse rompimento. O que tem? Por que eu não estou rompendo? Por que ainda estou com os mesmos problemas? Por que Deus não responde às minhas orações? Sabe, às vezes nós precisamos sermos honestos. Se não está rompendo, se não está avançando, se Deus não está respondendo, eu quero saber por quê. Porque a Bíblia é a verdade. Aquilo que a Bíblia fala é verdade. Então, se tem uma coisa que não está funcionando na minha vida, eu preciso olhar por dentro. Aleluia. Segundo empecilho de rompimento é desobediência. Desobediência. Só que eu quero falar de desobediência de uma outra forma. Desobediência não é necessariamente que Deus falou uma coisa e eu intencionalmente rebelei contra aquilo que ele falou. Às vezes desobediência é o seguinte: como que eu vou obedecer uma coisa que eu nunca ouvi? Se você não está ouvindo a voz de Deus, você não pode obedecer. Você está me entendendo? Sabe, para obedecer, eu tenho que ouvir. Eu tenho que estar posicionado para escutar a voz de Deus. Eu tenho que estar buscando ativamente de ouvir aquilo que Deus está falando. Eu não consigo obedecer uma coisa que eu nunca ouvi. E eu creio que muitos de nós, queridos, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E eu vejo, sabe, são dois lados. Tem pessoas que faltam na confiança depois de ouvir. Agora, a Bíblia fala da dupla testemunha. Que tudo seja confirmado da boca de 2 ou 3 testemunhos. Dá dentro de mim, só porque eu escuto uma coisa, eu tenho
isso pode ser minhas emoções. Mas se eu estou posicionando todos os dias diante de Jesus, todos os dias eu estou separado, estou orando, eu estou dando Ele uma oportunidade de falar comigo. Então, uma vez que eu escuto uma coisa, então eu deixo isso ser confirmado. Então eu tenho confiança, eu tenho fé, e com fé eu consigo mover montanhas. Qualquer montanha, qualquer problema, eles se movem pela fé, mas a fé vem de ouvir. Você não pode obedecer aquilo que você nunca ouviu. Então a gente precisa aprender, se posicionar, aprender a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas agora pelo outro lado que têm mais confiança do que deveria. Eu sei que Deus me falou isso, mas não passa tempo na oração, não tem tempo no secreto, como o Rubens estava falando. Não estão simplesmente vivendo, sabe? Temos que ouvir, não apenas pelas minhas emoções. Eu tive essa impressão daquilo, Deus me falou. Isso é muito perigoso, sabe? A pessoa que não tem a vida íntima com Jesus, não tem tempo secreto com Jesus, mas está falando, Jesus me falou, eu sei. Tem pessoas que levam confiança demais na carne, nas emoções, mas não estão ouvindo no lugar secreto. Você está me ouvindo? Sabe, para ter certeza, temos que ouvir Deus, e no lugar secreto, no lugar particular. Temos que nos fechar no lugar só com Ele e deixa Ele conversar com nossos corações. Então nós temos confiança para obedecer. No final Jesus falou, eu venho e a minha recompensa, Apocalipse capítulo 22, se não me engano verso 13, a minha recompensa está comigo para dar para cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. A sua salvação vem pela graça, mas a sua recompensa vem pelas suas obras. Quais são as obras? A sua obediência de fazer aquilo que Deus falou para você. Eu estou tentando ajudar vocês aqui, sabe? Talvez é diferente, às vezes queremos o fogo, às vezes, sabe, queremos imposição das mãos, às vezes precisamos disso, mas eu creio que hoje, sabe, Deus me trouxe aqui com uma palavra de correção, uma palavra de amor, falando, Poema, chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora, você já tem tanto investimento na sua vida, mas depende o que você faz com aquilo que foi investido na sua vida. Sabe, você recebeu tanta imposição das mãos de homens de Deus, tanta coisa, sabe, mas às vezes uma coisa está dentro de você, mas nunca foi ativado na sua vida particular, no lugar secreto com Jesus. Então às vezes até tem um dom dentro de você, mas está desativado, está ao lado e não está aproveitando a sua vida, porque você não fez nada com aquilo que Deus te deu. Vocês me amam ainda? Vocês sabem, é uma palavra séria. Às vezes tem tanta coisa dentro de você, tanto investimento. Deus, na minha opinião, Deus pegou você e plantou vocês numa das melhores igrejas no mundo.
Vamos lá, alguém. Eu viajo muito. Sabe, eu não conheço uma igreja que eu considero melhor e mais equilibrado do que a Poema. Amém, amém. Tem igrejas maravilhosas por aí. Eu não estou falando que nós somos melhor que alguém. Não, nós somos o dono da verdade. Não é isso que eu quero dizer. Mas esta igreja é uma igreja boa, uma igreja equilibrada, uma igreja que você está bem alimentado, que os melhores, rabaia e alavachia, coisas maravilhosas. Mas o que você está fazendo com aquilo que você recebeu? O que você está aqui só para ouvir, dançar um pouquinho, ouvir uma boa música e ir para o jersey e voltar? Ou você está ativando aquilo que você está recebendo? Você está pegando isso e vivendo? Amém. Sabe, é isso que eu quero dizer para vocês. Você precisa obedecer, mas para obedecer você tem que dar um posicionamento para ouvir. Terceiro empecilho que Jesus me deu ontem, no meu tempo de oração, é o legalismo. Tentando cumprir a lei. Eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Nenhum de nós consegue fazer tudo de bem todo o tempo. Eu estou servindo o Senhor tantos anos e eu me lembro uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, lendo um livro de Watchman Nee. E ele falando, umas coisas só vêm com o tempo. Umas coisas de maturidade espiritual só vêm com o tempo. E eu pensei, esse cara não sabe nada. Eu estou quase maduro. Estou servindo Jesus só 6 meses e eu estou quase maduro, pô. 30 anos depois, eu estou quase lá. 30 anos depois, eu falo, nossa, o cara tinha razão. O cara tinha razão, tanta coisa. Sabe, tanta coisa que é difícil na vida. Sabe, tanta coisa que depois de tanto tempo de servir Jesus, então, vem esse pensamento. Meu Deus, como que eu ainda tenho esse pensamento? Está arrependido em nome de Jesus. Eu estou aqui, eu estou no trânsito, eu pego aqui, meu Deus, esse povo burro que não sabe dirigir. Vamos lá, alguém. Principalmente na Dutra. Gente, esse povo não sabe que a faixa esquerda é para ultrapassar. Sai para... Não é vocês que fazem isso, né? Que fica andando lá na pista esquerda, quando eu estou querendo. Amém. Você está me ouvindo? Quando a carne se levanta de novo, você... Sabe, nenhum de nós consegue cumprir a lei. Nenhum de nós consegue andar na plenitude, sabe, de perfeição. Nenhum de nós. Todos nós estamos ainda vivendo as coisas. Eu me lembro, uns anos atrás, eu iria julgar, às vezes ir na igreja, meu Deus, eu pequei na semana passada, sabe, agora mesmo, como que eu vou falar? Jesus deve estar bravo, ou não vou ter nem no mover de Deus hoje. Como o mover de Deus dependia de quão bom que eu sou. Vamos lá, alguém. Sabe, o mover de Deus vem da graça e bondade do Espírito de Deus. Eu me lembro um profeta 1994, quando eu ainda estava no caminhão, eu estava, meu Deus, ainda cheio de coisas, sabe? E pensando, Deus, mas
tendo umas oportunidades de ministrar louvor, de dar uma palavra, e penso, nossa, não. E eu me lembro, esse profeta, ele olhou, Deus te chamou, Ele te levantou para uma voz das nações, você vai carregar a minha unção e tal e tal. E ele parou e falou, e não se preocupe, porque seus pecados e suas fraquezas nunca vão impedir o mover de Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês, sabe, nenhum de nós é perfeito. Meu entendimento hoje, porque todos nós, todo pastor que eu conheço, todo homem de Deus, ainda está lutando com algumas áreas da vida. Todos nós ainda estamos lutando com alguma coisa. Meu entendimento hoje, quando nós andamos no espírito de arrependimento, sempre vem a misericórdia de Deus. Sabe, até um homem de Deus, que ele está ministrando, mas ele está lutando com umas áreas da vida. Sabe, Deus e o Espírito de Deus, ele vem e cobre a nudez do homem de Deus, enquanto ele anda com o espírito arrependido. Mas no momento que ele, chega aqui, eu sou pecador mesmo, e ele não está arrependido. Se está falando, entendendo o que eu quero falar, se ele está lá, ele está, meu Deus, Senhor, eu pequei de novo, por favor, me perdoe, não acredito que eu fiz, me perdoe, Senhor. Esse espírito de arrependimento, essa sinceridade, conta para a sua santidade. E Deus continua te cobrindo, estendendo a misericórdia. Mas no momento que chega mesmo, eu vou fazer isso mesmo, porque então levanta essa camada de misericórdia sobre a sua vida, e Deus vem expondo e tratando, porque Ele te ama demais de só deixar você rebelde no seu coração. Você está me ouvindo, meus amigos? A misericórdia de Deus, ninguém pode cumprir a lei, ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer tudo do jeito certo. Essa tentativa de viver a vida cristã pelas próprias forças e os esforços naturais viram um obstáculo para uma vida verdadeira no Espírito. Romanos capítulo 6, verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Diga comigo, eu não estou debaixo da lei. Vamos lá, diga comigo, não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos debaixo da lei. Ninguém aqui consegue ser perfeito. Todo mundo tem fraquezas, tem áreas pecaminosas. Mas se andamos no espírito arrependido, sempre há a graça e misericórdia de Deus. Ele cobre nós. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, a lei era incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne. Sabe, a carne, a natureza humana tira toda a força da lei, mas Deus, Ele mandou o próprio Filho a semelhante de um homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Sabe, você não consegue ser perfeito. Você ainda tem áreas de fraquezas.
Mas Jesus providenciou para você a força que você precisa, o perdão. Como é que nós cumprimos a lei? Jesus simplificou, era 10 mandamentos e um monte de lista, não faz isso, não come isso, mas Jesus falou: ame Deus com todo o seu coração e ame seu vizinho como a si mesmo. Ame seu próximo como a si mesmo. Isso é como você cumpre a lei. Eu amo esse verso, eu estava lendo isso ontem, e me destacou ontem, Romanos capítulo 13, verso 8. Não deva nada a ninguém, e a não ser o amor de uns pelos outros. Pois, presta atenção aqui, aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. É muito forte isso, né? Ou seja, se eu realmente amo Deus com todo o meu coração, e eu realmente amo pessoas, sabe, eu vou tratar, eu vou cumprir a lei através do meu amor. O amor. Como que você trata as outras pessoas? Como que você lida com outros? Sabe, o amor, amando. O amor é o seu jeito de cumprir a lei. Quarta, a última coisa que eu vejo profeticamente para nós, um empecilho de amadurecer espiritualmente, é seguindo os próprios sonhos e desejos. Meus próprios sonhos. Desde criança eu sempre sonhei de tal e tal e tal. Desde a minha infância eu sempre sonhei aquilo. Mas, queridos, eu quero dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Umas coisas que são nossos próprios sonhos, nossos próprios desejos, nós temos que colocar no altar. Muita coisa, muito do tempo no Senhor, Ele vai pedir de você aquilo que você não deseja. Mas eu sempre sonhei por isso, eu sempre queria. Mas você não sabe o que é bom para você. Agora, são coisas realmente, Deus coloca uma coisa e Ele vai cumprir. Mas muita coisa é só de nossa carne, é só de nossa alma. São coisas que desejamos que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer no nosso futuro. Eu quero dizer exemplos na minha vida. Tantas vezes Deus me pediu o que eu não queria fazer. Eu aprendi, estudei para aprender espanhol. Eu predicava a palavra de Deus em espanhol. E eu queria mudar. Eu queria mudar para um país latino e pregar em espanhol. E Jesus falou: você vai para o Brasil. Eu falei: não quero ir para o Brasil. Eu não falo português. Eu quero ir. Mas você sabe, a melhor decisão, uma das melhores decisões da minha vida era mudar para o Brasil. Era vir para o Brasil. Sabe, graças a Deus que eu obedeci, que eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Graças a Deus. Poucos anos depois, eu estava morando no Alto Leblon, no Rio de Janeiro, com vista do Cristinho, lá no fundo, sabe, com a mão direita do Cristo, olhando do sacado da minha casa. E Deus falou: você vai para a Europa.
Eu falei, Senhor, eu não gosto de Europa. Lá tudo velho. Sou americano, a gente gosta de coisa moderna. Você vai para a Europa. Eu saí do Brasil chorando, fui para a Alemanha. Mas você sabe, 6, 7 anos lá, eu dou graças a Deus que eu obedeci. Graças a Deus que eu fiz o que eu não desejava fazer, porque hoje eu tenho uma família na Alemanha pelo resto da vida. Temos uma igreja crescendo, multiplicando, sabe? Graças a Deus que eu não fiz o meu sonho, e eu fiz aquilo que era o sonho de Deus. Agora, se sabe, eu nunca queria voltar para os Estados Unidos. Eu nunca nem entrou na minha vida que um dia eu vou voltar a morar nos Estados Unidos. Estou apaixonado pelo Brasil. Dezembro de 2020, minha mãe quase morrendo de Covid no hospital, e eu estava lá com ela andando na rua. Um dia eu ouvi o Senhor falar: Mark, não esquece da América, não esquece dos Estados Unidos. E foi uma coisa assim. Então eu falei: então tá, ok, se Deus está me mandando, eu vou. Comprei uma casa em Kansas City. Mas qualquer coisa, mas eu nunca vou voltar para Orlando. Lá é muito furacão, é cheio de turista, é muito trânsito, tem pedágio, sabe? Um dos lugares na América tem pedágio em todo lugar. Tipo, nunca quero voltar para Orlando. Deus falou: vende a casa lá em Kansas City, você vai mudar para Orlando. Sabe, os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Sabe, Deus tem uma visão específica para a sua vida, e aquilo que você pensa que nem é uma coisa de boa, pode ser maior bênção da sua vida. Salmos 37, verso 4, eu estou terminando aqui. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Agora, deixa eu te falar, porque uns olham esse verso como um convite à oração egoísta. Se eu me deleitar no Senhor, Ele vai me dar tudo que eu quero. Ele vai me dar todos os desejos no meu coração. Mas não é isso que esse verso está falando. Está falando: deleita-te no Senhor, e você vai estar tão perto dEle, que Ele vai dar os desejos no seu coração. Você está me ouvindo? Ele vai te dar novos desejos. Ele vai mudar os desejos do seu coração para se alinhar com aquilo que está no coração dele. É isso que esse verso quer dizer, meus amigos. Deleita-te no Senhor, agrada o Senhor, anda perto do Senhor, e Ele vai colocar novos desejos no seu coração. Desejos segundo a vontade dEle. Aleluia. Então, amém. Vamos ficar em pé. Amanhã nós vamos ter uma noite de oração e unção. Mas esta noite eu quero orar por vocês. Você pode fechar seus olhos e levanta suas mãos. Senhor, te dou graças por me dar essa família. Te dou graças por essa família maravilhosa que o Senhor me deu. Cada alma preciosa aqui. Mas eu peço em nome de Jesus por um novo nível de amadurecimento espiritual. Que pessoas aqui que têm esperado por tanto tempo por um rompimento, tanto tempo da resposta da oração,
Eu peço, Senhor, para nós alinharmos com sua vontade de crescer espiritualmente, de crescer e amadurecer no Espírito, para que nós podemos experimentar a plenitude da vontade que o Senhor tem para nossas vidas. Eu peço sobre cada pessoa aqui uma obra de crescimento, maturidade espiritual, para nos posicionar por aquilo que o Senhor tem para os nossos futuros. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ceiar agora esta noite. Pega suas mãos e cante isso, vamos. Tamanha majestade, vemos em tua face, Jesus. Olho minha fidelidade e penso como vou permanecer aqui. E aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Obrigado, Mark Schubert. Obrigado por tantos anos, por tudo que você tem derramado na vida do Leandro, de todos nós, da família. Nós somos muito gratos ao Senhor e estamos muito felizes de, depois de todos esses anos, nós podemos estar sentado e ouvindo e aprendendo e recebendo. Deus abençoe muito você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é uma noite de ceia, e eu não sei como é que você vem para uma noite como essa, como você sai da sua casa, qual que é a sua expectativa, como é que é o seu dia. A ceia do Senhor é graça dele. Bruno e Camila Tremembé ministrar ceia é graça de Deus. Poder participar da mesa do Senhor é graça de Deus.
Hoje aprendemos um pouco mais sobre maturidade, dar alguns passos. Isso fala de você, levanta e anda. E faça o que precisa ser feito, não só o que você tem vontade, mas o que precisa ser feito. E quando eu falo de graça de Deus, bondade, é aquilo que nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu, e nos deu de graça. Custou um alto preço, mas foi de graça. E o Senhor é tão bom que nos convida a fazer parte disso. Ele nos chama para isso. Mas Bruno, eu posso ceiar, eu posso fazer parte. E mais uma vez eu repito aqui nesse púlpito: se você entende o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, Jesus passar pela terra, se entregar por mim e por você, e ressuscitar ao terceiro dia, você pode fazer parte sim. Mas Bruno, eu não participei do último batismo. Eu até queria, eu vi que você fez um apelo, eu até queria participar, ou eu nem vim. Eu posso participar da ceia. Cara, a Bíblia não te proíbe. Eu prefiro ficar com o escritor de Hebreus que diz assim: podem se achegar confiadamente ao trono da graça. E sabe o que você vai encontrar? Misericórdia. E somos gratos por isso. Então, se você sabe o que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, se você sabe que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele em breve virá, você pode participar da ceia. E eu quero te convidar a sair do seu lugar e pegar o cálice e o pão, e volta ao seu lugar, não coma, não beba. Vamos fazer isso juntos. Meu Deus. Mas Bruno, eu não sou digno. Se você ainda está no seu lugar e pensando: Bruno, eu não sou digno, nós também não somos. Só podemos adentrar, só podemos participar da ceia por causa do sangue do Cordeiro. Se não fosse o sangue do Cordeiro, nós não poderíamos participar. Então quando você pensa: Bruno, eu não sou digno, nós também não somos. Mas o Senhor nos coloca nesse lugar. Então ainda há tempo, tem pessoas perfiladas aqui, eu quero te convidar. Faça parte. Se você ainda não recebeu, não conseguiu vir aqui à frente, levante a mão, que um dos nossos staffs vai até você. Amém? Então levanta o cálice. Levanta o cálice e o pão. Às vezes falam o copinho com suco de uva. Não, é o cálice da nova aliança. É o cálice da salvação, é o cálice do sangue do Cordeiro. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Lucas 22:19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Jesus, nós consagramos, Senhor, o pão e o suco da videira nessa noite, Pai, tendo confiança, Senhor, que podemos nos achegar ao trono da graça, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, para que nós pudéssemos ser salvos, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós consagramos, Pai, o pão e o suco nessa noite, em nome de Jesus. Podem comer o pão e tomar do suco.
meus amigos, meus irmãos. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que possamos continuar guardando em nossa memória, não esquecendo e lembrando aquilo que o Senhor fez, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda fará, amém? Irmãos, amanhã, segunda-feira, Poema War, e vocês são nossos convidados, amém? Quem vai estar amanhã aí no War? O Senhor tem feito algo novo em nosso meio, e nós estamos felizes e não queremos ficar de fora. Então, amanhã, segunda-feira, às 19h30, todos convidados, e não conta pra ninguém, Mark Schubert vai estar com a gente, amém? Então, se você quer trazer mais gente, chama, vem, mas vem com o intuito: buscar ao Senhor, orar, guerrear nas regiões celestiais. Se você pode, consegue jejuar, fazer algo diferente que você nunca fez para o Senhor, faça. Estamos em um novo momento. Quem está comigo? Quem está com a gente? Deus abençoe, boa semana, e amanhã nos vemos novamente às 19h30. Espero que você tenha sido impactado da mesma forma que nós aqui fomos impactados. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua semana. Que Jesus encontre você cada dia nessa semana, e que a cada dia nessa semana você esteja cada vez mais maduro com Cristo, alcançando aquilo que Jesus deseja para a sua vida. Jesus, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que se manteve até aqui, ó Pai amado, para receber aquilo que o Senhor tem para elas. Abençoa, Pai, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e até o próximo domingo. Deus abençoe vocês.